Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar aos filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. O Senhor Jesus nos diz lá em Mateus 6, 25 até 31, que não devemos ter ansiedade com relação à nossa vida. Lá é muito claro quando ele dá essa ordem: não vos ansieis com nada. Cita os pássaros, cita as plantas, e diz que nós deveríamos procurar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas nas nossas vidas. Esta ordem está entre talvez as mais difíceis de cumprir nos nossos dias. Não sei se para você ou para mim somente, mas eu creio que é uma ordem dificílima de nós cumprirmos nesses dias. A ansiedade, a angústia, preocupação, ou o nome que você queira dar a esses sentimentos, nos momentos difíceis que passamos na vida, e em especial nesses dias de incerteza e de risco que nós estamos passando. Nós estamos vivendo uma mudança drástica na sociedade, e isso não estamos falando apenas da nossa cidade aqui pequena, mas nós estamos falando da humanidade toda. A humanidade está passando por um processo de mudança que nós às vezes não podemos imaginar o que será após isso. E entre tantas coisas, nós fomos, durante um longo período de tempo, nós fomos educados a precisar das coisas. Nós fomos educados a precisar de bens, precisar de roupa, precisar de sapato, e nós até mesmo vimos nessa propaganda consumista dos nossos dias, aquela expressão, você merece. Aí aparece lá um computador, aparece uma coisa qualquer, você merece, como se você vivesse em função disso. E infelizmente a igreja até evangélica do nosso país se meteu nessa bobagem, e agora nós estamos aí, vendo pessoas passando no comércio, nas lojas, comprando roupa, não sei para quê, porque hoje não podemos mais fazer um casamento dentro da igreja, não podemos mais fazer uma festa, não podemos mais nem usar a roupa que compramos. E essa nova realidade
além de que nós vivemos com essa ideia de que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser acometido de um vírus e vimos a morrer. Antes era só os idosos, agora é todo mundo. E, segundo algumas informações, está vindo aí o vírus do porco, a pneumonia, não sei de que, das quantas, que é mais letal do que o vírus. Ou seja, nós somos bombardeados cotidianamente com uma preocupação. Não mais somente com eu não posso ganhar dinheiro, eu não posso comprar isso, mas agora com outra preocupação. Eu posso a qualquer momento morrer. Diante desta angústia, como nós devemos reagir? O Salmo 57, ele mostra talvez o pior momento da vida de Davi. Segundo o título, foi quando Davi estava numa caverna. Davi esteve por 2 vezes em caverna. Isso você encontra em 1 Samuel capítulo 22 e 1 Samuel capítulo 24. No capítulo 24, ele estava na caverna quando ele corta a ponta da veste, do manto, da capa de Saul. No capítulo 22, ele está na caverna de Adulão, quando ele foge e se refugia na caverna de Adulão, longe da sua família, que depois foi ter com ele. E lá nessa caverna de Adulão, ele se fez acompanhar de pessoas que, segundo o texto, viviam em aperto, eram pessoas endividadas, o texto diz isto, e lá no texto diz que eram pessoas amarguradas de espírito. É essa turma que foi andar com Davi e se tornou o seu pequeno exército, em que ele passou a fugir de Saul com esse pessoal. Meus irmãos, eu sei que, vou falar de novo aqui, eu já disse isso, vou repetir, é que você talvez pense assim, mas eu não tenho nada a ver com este salmo. Eu não estou fugindo de Saul, eu não estou fugindo de exército, nós não estamos em guerra, eu não tenho esse tipo de problema. O que a Bíblia quer nos mostrar, não é se você tem um problema de perseguição, como Davi tinha. O que a Bíblia quer nos mostrar, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, vivia um momento de angústia profunda. Um momento em que ele temia pela própria vida, ele vivia afastado da sua casa, da sua terra, de onde ele era o pastor de ovelhas. E agora este homem vive numa aflição constante, ele pode ser morto a qualquer momento. Então, a circunstância que serve para nós, não é a circunstância da guerra, mas um momento de aflição, de angústia. Quando nós pensamos, eu não estou em guerra, mas passo por momentos de aflição e angústia, o que o Salmo quer nos mostrar é isso, que em momentos de angústia profunda e aflição e dor e sofrimento, nós temos que reagir. E aqui o Salmo a palavra de Deus vai nos dar a devida orientação em como nós devemos agir nesses momentos de angústia e de aflição. O Salmo se divide em 2 partes. A primeira delas vai do versículo 1 até o versículo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, onde Davi, ele vem expressar a sua profunda tristeza e a sua súplica diante do perigo que ele enfrentava. E a segunda parte, que vai do versículo 7 ao versículo 11, ele vai fazer uma exaltação, ele vai exaltar o triunfo diante de um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um amor inabalável de Deus por ele. Mais uma vez, nós vamos entrar naquela ideia de que está repetindo. Mas, meus irmãos, repete porque é importante.
O que a palavra de Deus está nos mostrando é que no momento de angústia profunda, nós devemos chegar até Deus e suplicar a Deus e colocar diante dele a nossa situação. E Davi começa logo no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Ele busca a Deus por misericórdia. Ele insiste na necessidade de que ele deveria falar com Deus, ele deveria buscar a Deus, ele deveria expor a Deus a sua angústia, expor a Deus a sua tristeza. E volto aqui a afirmar, mais uma vez, não é aquela ideia de que Deus vai operar em mim porque eu tenho uma fé, por causa da minha fé, a minha fé vai fazer Deus agir. Isso é uma heresia. Deus não age por nossa fé, Deus age pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, pela sua bondade. E ele coloca: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Meus irmãos, essa expressão aqui, à sombra das suas asas, nós sabemos que Deus não tem asa, mas é uma ilustração que Davi está fazendo com aquela ilustração da galinha e dos seus filhotes, os seus pintinhos. Eu não sei quantos já viram isso. Se você for numa qualquer propriedade aí que alguém tenha galinha, você vai ver. Se a galinha está lá no terreiro, ensinando os seus pintinhos a comer, a catar, eles estão todos por perto dela, e se passar um gavião, ou se passar algum vulto, alguma coisa que passar por cima, ela faz um barulho, abre as asas e os pintinhos correm todos em direção a ela e se escondem. Quando o menino morava na roça, eu gostava de via a galinha com os pintinhos, eu pegava alguma coisa e jogava por cima, assim, para passar por cima dela, só para ver os pintinhos correndo. Ela fazia o barulho, eles corriam e ela deitava sobre eles. Meus irmãos, esse ensinamento, ele tem algo a mais do que simplesmente você pensar numa galinha com pintinhos. Interessante que como que a palavra de Deus usa um exemplo tão simples para nos mostrar algo tão sério. Quando o gavião voa, os pintinhos não saem correndo cada um para um lado, tentando resolver os seus problemas e não serem comidos pelo predador. Os pintinhos correm para debaixo das asas da galinha. O que Davi está dizendo é que ele, como aqueles animais, aqueles pintinhos, ele corria para onde havia proteção. Nós às vezes tratamos essas ilustrações bíblicas de forma muito superficial. Aí quando vem a crise, vem a tribulação, o que nós fazemos? Correr cada um para um lado, cada um corre para um lado, tentando resolver a sua vida. E a palavra de Deus está dizendo: olha, quando você tiver momentos de aflição, corra para o lugar certo, não sai correndo feito doido, porque o predador vai te pegar. Aqui se referindo ao pintinho com a galinha. Você não vai conseguir se proteger. Aí ele diz no versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu fujo para a proteção do Deus todo Criador, e esse Deus Altíssimo, a Ele eu clamo e Ele executa. E ele vai continuar dizendo no versículo 3: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonhas que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ou seja, eu não vou procurar resolver a minha situação de angústia, de sofrimento, de perseguição. Eu corro para o Deus Altíssimo,
que eu clamo a Ele, eu peço a Ele, Ele me ouve, Ele escuta, e Ele do céu me envia o seu auxílio e me livra. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ou seja, ele fugia, não desesperado de um lado para o outro, mas ele fugia para debaixo da proteção desse Deus que ele sabia que era misericordioso e fiel. Um Deus misericordioso e fiel. Ele reconhece o seu estado de alma, quando ele vai dizer: achava-se a minha alma entre leões ávidos. Essa expressão leões aqui, os comentaristas dizem que ele não está se referindo ao leão macho, ele está se referindo à leoa. Por que ele está se referindo à leoa? Porque se você, aí é que eu disse, né, a gente tem que pegar essas ilustrações e aprofundar nisso, porque o leão, o macho, praticamente não caça. Dizem que o leão macho dorme em torno de 18 horas por dia. Pensa num sujeito preguiçoso. É o rei. Mas quem caça são as leoas, mas quando as leoas precisam da força do leão, por exemplo, matar um búfalo, ele vai lá. É ele que vai ajudar, porque sem a força dele, elas não conseguem. Mas por que os comentaristas dizem que isso aqui são as leoas? Porque as leoas, elas são terríveis predadores. Depois que elas escolhem uma presa, elas agem com impiedade. Elas matam. Elas travam na garganta, na boca e mata sufocada, quebra o pescoço. Elas agem com crueldade. Então o que Davi está dizendo: acha-se a minha alma entre cruéis, entre pessoas que agem como leões, ávidos para devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espadas afiadas a sua língua. Essas pessoas me atacam com espada, eles atacam com a língua, eles falam de mim, eles me agridem. Eles são como leoas quando caçam. Ou seja, ele vivia numa situação tremenda de aflição, de dor e de incerteza, de profunda tristeza. Por isso, ele faz o quê? Ele declara: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Amaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Ou seja, ele diz: Senhor, a minha alma está abatida. Eu estou triste, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou numa situação terrível. Terrível. Irmãos, o início desse salmo, ele tem que nos desafiar, primeiro, a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor com intrepidez, a buscar ao Deus que nós conhecemos, que é um Deus de misericórdia, de fidelidade, e não deixar de falar com o Senhor aquilo que nos aflige, e de forma clara: Senhor, a minha aflição é aqui, eu estou com medo dessa pandemia, eu estou com medo disso, eu estou ansioso por isso, a minha vida está mudando por alguma forma, seja por pandemia, ou seja por mudanças normais em fases da nossa vida, que também geram em nós aflição. Isso desde a infância, adolescência, mocidade, a meia-idade, os homens chegando aos 40 e passando por processos difíceis. Outros que casam e agora o filho está chegando, não sabe como é que vai fazer. Outros que já tem um monte de filho e por aí afora nós vamos levando. Ou, quem sabe, na minha idade, que já tem que começar a pensar que está encerrando a vida. Fiz o que tinha que fazer e daqui a pouco estou falando com o Paulo: combati o bom combate, guardei a carreira,
completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, meus irmãos, o que nós temos que fazer é simples demais. É fugir como os pintinhos que fogem para debaixo da galinha. Nós devemos correr, não feito doidos de um lado para o outro, mas para a sombra do Altíssimo. A Ele toda a honra e toda a glória. Interessante, meus irmãos, que Davi vai dar uma guinada no Salmo. É muito interessante, que ele diz no versículo 6, a minha alma está abatida. Quando chega no 7, ele diz, firme está o meu coração, ó Deus. Alguém pode pensar assim, mas eu não estou entendendo. Como é que um homem nessa aflição toda, dizendo que a alma dele está abatida, o coração dele está firme? Cantarei e entoarei louvores. Eu vou cantar ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de entender que o nosso coração, ele quando a palavra de Deus cai no solo fértil, conforme diz a parábola do Senhor Jesus, que a semente foi semeada, uma parte caiu à beira do caminho, veio o inimigo e roubou e comeu a semente, uma parte caiu num solo rochoso, a planta nasceu, mas não tinha raiz profunda e morreu, outra parte caiu entre os espinhos, que veio as aflições da vida, veio as dificuldades da vida e matou a planta, e essa planta já estava praticamente produzindo frutos, e ela morreu, mas uma parte caiu em solo bom, e ali houve produção a 100, 60 e 30 por 1. Meus irmãos, o nosso coração é aonde a palavra do Senhor tem que estar. A palavra do Senhor não pode estar simplesmente no nosso conhecimento, a esse conhecimento teórico que faz com que você, eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Deus é poderoso, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, ela está tão entranhada no coração de Davi, que Davi diz, o meu coração está firme, ó Deus, no meio de toda essa aflição que eu vivo, eu vou cantar louvores ao Senhor. Aí você vai se lembrar de Paulo preso com Silas, lá na prisão, cantando, orando, glorificando a Deus, apesar de toda a perseguição, apesar de estar preso. Isso mostra que por mais que nós sejamos frágeis nas nossas emoções, nós podemos ser firmes na nossa fé e na nossa convicção para com Deus. O Salmo está mostrando isso. No meio de uma pandemia dessa, nós temos que estar com o nosso coração firmado. E ele diz, cantarei, entoarei louvores, desperto a minha alma. Interessante que ele vai dizer que a alma dele estava dormindo. Ele diz, desperta minha alma, deixa de lado toda essa angústia, deixa de lado esse abatimento, se você quiser usar a palavra que ele mesmo escreveu, que está aí no versículo 6, ele estava abatido, com a alma abatida, ele diz, desperta, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Meus irmãos, há uma sequência interessante aqui, quando ele diz que o coração, ele cita o coração, depois ele cita a boca, e depois ele cita os instrumentos. Um comentarista já disse que os instrumentos é citado aqui porque os instrumentos, a música, com certeza, para um poeta como Davi, a música o entusiasmava. Ele diz que o coração dele está firme, ele vai cantar com a boca e ele vai tocar instrumentos ao Senhor, porque isso vai aquecer a sua vida. E ele diz, desperta e eu vou despertar a alva, ou seja, eu vou acordar o dia, cantando e louvando ao Senhor. Nós fazemos o contrário, né? Nós esperamos que o dia nos acorde, para que a gente levante e vá buscar o Senhor. Ele não. Ele diz, eu vou acordar o dia, ou seja, eu vou
passar a noite adorando, glorificando, buscando o meu Deus, porque o meu Deus é fiel. E ele vai dizer: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Meus irmãos, o povo de Deus nessa época era Israel. Nós vamos ver Davi por diversas vezes, ele clama a Deus por Israel, por Jerusalém. Mas se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 15, versículo 9, você vai encontrar não a referência a este salmo, mas uma palavra dada por Paulo, muito parecida, quando ele diz no versículo 9: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo que Jesus veio trazer um evangelho que seria levado a todas as nações, ia ser levado entre os gentios. Por isso Paulo diz que ele era apóstolo aos gentios. O que Davi está mostrando para nós é que a palavra de Deus, esse Deus poderoso, iria atingir todas as nações, iria cumprir a promessa feita a Abraão, quando ele diz que seriam benditas todas as nações da terra. Davi está simplesmente olhando para a promessa de Deus, que Jesus viria e a palavra do Senhor seria levado a todas as nações. O evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, seria derramado por todas as nações. Davi está olhando para as promessas futuras do Deus fiel. Meus irmãos, a promessa maior do Senhor, de que o descendente de Abraão, o descendente da tribo de Davi, da cidade de Davi, de Belém, aquele que iria nascer, ele seria e é o nosso refúgio verdadeiro, porque ele deu a vida por nós, morreu na cruz do Calvário por nós que somos escolhidos de Deus e dado a Ele por um preço muito alto que Ele pagou por causa de mim, por causa de você. E Davi, quando ele diz: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, ele está dizendo: o Senhor vai levar a palavra para todas as nações, o Senhor vai levar o conhecimento do Senhor a todas as nações. E ele diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Note que ele vai tratando nesses dois atributos de Deus: um Deus misericordioso e um Deus fiel. Um Deus que é misericordioso porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele lançou sobre a sua ira, sobre o seu Filho, para perdoar o meu e o seu pecado. Um Deus que é fiel, cumpre com a sua palavra, é fiel a Abraão na sua promessa, é fiel a Cristo, quando disse ao Senhor que Ele daria àqueles que haveriam de ser salvos, e Jesus agradece por isso. Jesus reivindica isso. Meus irmãos, no momento de angústia e aflição, nós precisamos de lembrar quem somos. Nós precisamos de lembrar do Deus que nós cremos nele. Nós precisamos de colocar no mais profundo do nosso coração esta palavra de Deus, essa palavra verdadeira. E aí expressar de novo. Ele expressa no meio da dor dele, quando ele está conversando com Deus, quando ele está falando com Deus. Ele diz no versículo 5: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. E agora que ele busca no mais profundo do seu coração o entendimento que ele tinha desse Deus, ele diz de novo: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus. Se ele estava dentro da caverna de Adulão, como
a maioria dos comentaristas dizem, entre eles Calvino, que ele estava dentro da caverna de Adulão. Se ele estava lá como um animal acuado, fisicamente ele poderia estar acuado, mas ele era um homem que não se deixava prender pelas suas necessidades físicas, pelas circunstâncias que o cercavam. Ele era um homem que não se dobrava diante das angústias de sua alma. Ele buscava no mais profundo do seu coração aquilo que ele conhecia do Deus poderoso, e buscava isso, e clamava ao Senhor, e cantava ao Senhor, e levantava a sua cabeça e servia ao Senhor. Por isso, o homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, a nossa fraqueza nos leva a momentos de angústia. A nossa natureza pecaminosa nos leva muitas vezes a viver nessa batalha de tristeza e alegria, de tentar fugir do perigo, como um monte de pintinhos que corre de um lado para o outro tentando fugir do gavião. Mas não, eles não fazem isso. Nós às vezes tentamos fazer isso. Esses pintinhos correram para debaixo da asa, correm para debaixo da asa da galinha, porque é ali que está a sua proteção. E nós precisamos de aprender que se o nosso coração estiver firme nas verdades contidas na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor revela a nós, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor para conosco, nós fugiremos sim para debaixo das asas do Altíssimo, para a sombra do Altíssimo, para a proteção amorosa do nosso Deus para com a nossa vida. Não importa se nós vamos ter perseguições, não importa se nós teremos pandemia ou crises atrás de crises, porque é o que o Senhor Jesus diz para nós lá em Lucas capítulo 21, que essas coisas teriam que acontecer para comprovar a sua volta, de que Ele verdadeiramente voltaria, e é o que nós aguardamos, a volta dEle para nos levar para o céu. Nós precisamos de ter o nosso coração firme em todas essas verdades expostas na palavra de Deus para nós. Nós não podemos nos abater, e não importa, eu não estou preocupado com pandemia, o meu problema é outro. Não importa qual seja o seu problema, não importa. Você talvez não tenha o problema de Davi, eu creio que nenhum de nós aqui temos, mas nós temos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, e que muitas vezes nos abalam, muitas vezes nos tiram do caminho do Senhor, nos trazem abatimento de alma ao ponto de, às vezes, não queremos nem mesmo orar ou louvar ao Senhor, nem mesmo cultuar a Deus. Nessas horas nós precisamos de buscar no mais profundo do nosso coração tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, e lembrar, nós temos um Deus misericordioso, e nós temos um Deus fiel. Mesmo que não sejamos fiéis, Ele é fiel. Ele é fiel. E o momento que você mais precisa de crer nisso é o momento que você está dentro daquele barquinho, debaixo de uma tempestade. E mesmo que o seu Senhor Jesus esteja dormindo, não se preocupe, fica bem pertinho dele, deixa a tempestade, porque o mar não vai sucumbir o Criador dos céus e da terra. Infelizmente aqueles discípulos acordaram, eles: Senhor, Senhor, o senhor não está vendo que nós estamos afundando? Ele repreende a tempestade e diz a ele: vocês não têm fé. Eu acho que ele quando disse isso, ele está dizendo: vocês tinham só que ficar aqui perto de mim, esse mar não vai me afundar. Não fuja como doido de um lado para o outro, fuja como um sábio
servo do Senhor, fuja para debaixo das asas do Altíssimo. Lá é o nosso lugar. Ali é o nosso lugar. A Ele toda honra e toda glória. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, queremos, ó Deus, dizer ao Senhor que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos tristes, angustiados, preocupados. Temos essas fraquezas, ó Deus, que são naturais em nós, pecadores, ainda lutando contra essa natureza pecaminosa nas nossas vidas. Mas, ó Pai, a Tua palavra é um refrigério para a nossa alma, a Tua palavra é um bálsamo para o nosso coração, porque a Tua palavra nos mostra que homens, servos do Senhor, em situações talvez pior do que a nossa, buscaram no mais profundo do coração aquilo que eles conheciam do Senhor. Por isso, ó Deus, nos leve realmente a buscar no coração o conhecimento do Senhor, para que possamos, ó Pai, fugir, não dos nossos problemas, mas fugir para debaixo da sombra e do Altíssimo, que é o Senhor. Por isso, ó Pai, aplica essa palavra ao nosso coração. Trabalha no nosso ser, ó Deus, para que possamos cada vez mais confiar em Ti e vivermos neste mundo para a glória do Teu nome, aguardando a Tua volta e o dia que estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, ó Pai, trabalha na nossa vida e no nosso coração e aplica em nós a Tua palavra e leva-nos, ó Pai, para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.